Olá, meu nome é Wesley, eu sou consultor em marketing há mais de 20 anos e neste vídeo eu vou falar para você um pouco sobre as dúvidas que nós tivemos no último webinar. Nós fizemos uma apresentação e muitas pessoas me perguntaram depois no chat como que eu consigo aplicar todas as ferramentas que você mostrou para a gente, que é o SWOT, Maslow, alinhamento de imagem dos arquétipos, né, do Roger Richard. Como que eu posso fazer o alinhamento da minha imagem, como que eu posso aplicar isso no planejamento da minha campanha? Para isso eu estou trazendo para você aqui um modelo desenvolvido pela uma organização não governamental, a Update. Ela desenvolveu um Canva que ele fala justamente sobre isso. Ó. O que ela é essa Update? É uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina. E eles fizeram uma planilha muito legal que eu vou compartilhar com vocês aqui também, tá? Nessa planilha, você consegue desenhar a sua campanha e num formato de uma folha de A3 você consegue entender todo o cenário da campanha. E isso é muito importante para você sentar para fazer uma reunião com as pessoas, as suas lideranças, para você ter uma ideia geral sobre o seu processo. E o melhor momento de fazer isso é agora, nós estamos em fevereiro. Esse momento é ideal para começar a fazer esse trabalho, por quê? Porque você ainda está em planejamento. Muitas pessoas já estão a campo, começando a trabalhar a eleição, mas algumas estão planejando e fazendo todo o desenho da sua campanha, até analisando se a campanha é viável ou não. Às vezes a campanha ele vai detectar que não é viável, tá certo? Então vamos lá, o que você pode fazer? No quadrante azul, aqui em cima, você tem o nome do candidato e aqui tem um exemplo do Barack Obama, tá? Pegamos um exemplo aleatório, o próprio Update já preencheu. Cargo, presidência, local, Chicago, Partido Democrata, número, você não tem um número ainda, então você vai colocar assim que sair o número. Aí aqui no rosa você tem dados que vão falar sobre os seus princípios. E ele pede para você citar 3 princípios seus. Eu vou explicar daqui a pouco o que são esses princípios. Aqui você vai falar sobre a sua candidatura, as características positivas e negativas, um talento seu e uma limitação e uma experiência de vida sua. Tá? E eu vou explicar por quê e que ferramentas você usa em cada quadrante desse. Já aqui no quadrante laranja, você consegue levantar o que eu tenho que os meus concorrentes não têm. Você vai ver as suas qualidades. E quem são os seus concorrentes, você coloca nesse quadrante no último quadro. Já aqui embaixo, você consegue colocar qual é a sua causa, né? Quais são as bandeiras que você vai levantar, tá certo? E qual é o compromisso aqui do lado, qual é o compromisso que você vai assumir com o seu eleitor e você vai falar para ele, olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso por você. É ali que você vai preencher isso aí, tá? E por último aqui, no eleitorado, você vai falar sobre o perfil do seu eleitorado. Como que é o perfil? Qual que é a persona, certo? Existe público-alvo antigamente. Hoje na publicidade o pessoal fala muito sobre persona. E eu vou explicar um pouco sobre o que é essa persona. Vamos lá então. Dentro de princípio, você tem 3 campos de princípio. Você vai colocar 3 princípios que você tem. O Obama colocou transparência, diplomacia e abertura. Aqui foi só uma frase, mas você pode ser mais específico, tá? Mas eu vou falar um pouquinho o que é isso, ó. Você vai listar 3 princípios que vão te guiar por todo e qualquer processo. Aquilo que é caro e verdadeiro para você, não importa o contexto. E para ajudar a dar clareza ao princípio, mesmo que pareça óbvio, descreva uma frase ali sobre o seu princípio. Então qual que é um princípio teu, tá certo? O dele é transparência, diplomacia e abertura. Perfeito? Sobre a candidatura, aí você tem características positivas e negativas. O Obama colocou como característica positiva que ele é uma pessoa representativa e experiente. Você pode colocar muito mais características, tá? E nas negativas, gosto de drones, gosto por drones de guerra. Isso pode ser um problema negativo para ele, dependendo daquilo que o adversário dele for tratar. O teu caso, você tem que analisar o que é uma característica negativa sua e eu já vou falar que ferramenta você usa para poder preencher esses 2. Dentro de característica positiva, como é que você vai preencher ela? O que você tem que colocar? Eu vou clicar aqui para você entender. Olha lá. Espera aí só um pouquinho, só alinhar aqui. Liste aqui as características positivas que te diferenciem. Algo que, do ponto de vista eleitoral, você acredita que é um valor que irá atrair os seus eleitores. Então, nesse ponto de características positivas, você põe isso. Então, que frase você pode perguntar para responder esse ponto? Ó,
Eu votaria no candidato porque ela é... Aí você coloca, aí a pessoa vai colocar a característica positiva. Você pode fazer essa experiência dentro, internamente, com as pessoas que estão junto com você, ou através da pesquisa de opinião pública na rua. Então você pode, uma das perguntas que você vai colocar é essa: eu votaria nessa pessoa porque ela é, aí a resposta é uma característica positiva sua, tá? Já na característica negativa, você vai listar algo que do ponto de vista eleitoral você acredita que vai afastar os eleitores ali, tá? Então, que frase você poderia colocar na pesquisa para poder levantar essa informação? Vamos lá. Eu não votaria no candidato porque ele é... O que a pessoa colocar ali é uma característica negativa sua. Eu até votaria no candidato, mas ele é... Tá? Então, se você conseguir extrair isso, são características negativas que você precisa trabalhar. Uma ferramenta que te dá isso é o SWOT, que eu falei nos vídeos anteriores. Com o SWOT, você consegue trabalhar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. E ali, dentro de cada quadrante que você for trabalhar, você vai poder usar a ferramenta a seu favor. Tá? Eu vou relembrar só um pouquinho do SWOT, ó, aqui. Lá na ferramenta de SWOT, procura no meu vídeo anterior lá que você vai achar. Você tem lá um quadrante de forças e fraquezas. Isso você vai analisar no seu ambiente interno. Então você vai escrever aqui dentro todas as suas forças e nesse quadrante de fraqueza você vai escrever todas as suas fraquezas. Analisando aquilo que é ambiente interno. O que é ambiente interno? É aquele que você tem controle. Por exemplo, você tem controle sobre as suas redes sociais, então é o ambiente interno. Você tem controle sobre as pessoas que trabalham com você, isso é ambiente interno, tá? Agora vamos lá. As suas oportunidades e ameaças são aquilo que... Oportunidade é aquilo que vai ajudar você no ambiente externo. Então, por exemplo, lei eleitoral. Lei eleitoral é uma coisa que você não consegue administrar, não é você que manipula ela. Então, é um ambiente externo. Se a lei te privilegia em um determinado assunto que o seu adversário não usa, isso é uma oportunidade. Se você tem redes sociais e seu adversário não tem, por exemplo, isso é uma oportunidade, porque ele não tem a rede social dele, você não tem domínio sobre a rede. Então isso é uma oportunidade para você, certo? E aí se torna uma fortaleza para você. Da mesma forma, ameaças é o quê? É aquilo que te ameaça. Se ele tem rede social e você não tem, isso é uma ameaça para você, porque você não consegue controlar a rede social dele. Se soltarem uma fake news, por exemplo, e for bem na véspera da eleição, e você não tiver nada, você não tiver uma mobilização nesse sentido, você não consegue rebater. Isso é uma ameaça para você, tá certo? Então, isso é o SWOT, você preencher cada quadrante ali. Voltando lá para a planilha da Update, que fala sobre essa questão de como você pode mapear e desenhar todo o seu cenário de planejamento eleitoral dentro de um formato A3 só, você pode vir aqui e ver aqui, ó, uma experiência de vida que então você tem voltando, um talento. Aqui é a habilidade ou talento que você tem ou te ajuda a ser um bom parlamentar, tá certo? Uma limitação que você tem aqui é uma dificuldade que você tem que pode atrapalhar ou dificultar você ser um bom parlamentar, ok? Uma experiência de vida. A ideia aqui é, de maneira muito sintética e direta, contar uma história sobre algo que você vivenciou e que possa expressar os seus pontos elencados acima. Procure uma história que evidencie uma característica positiva e o uso do seu talento, e que de preferência mostre também como você superou sua característica negativa e a sua limitação para chegar no fim da história. E aí vocês vão usar uma coisa magnífica, que é o gatilho mental da história. Quando você envolve a pessoa contando uma história, certo? Principalmente num discurso, quando você chega lá, uma reunião de bairro, onde você tem as pessoas sentadas e elas vão escutar você. E aí você conta, por exemplo, que você passou por uma dificuldade muito grande na sua vida e que aquilo ali serviu como aprendizado por você. E aí você narra toda a dificuldade que você teve, até o momento em que você deu a virada e que você conseguiu superar aquilo. As pessoas começam a olhar você e a admirar você e prestam atenção no seu discurso. Você pluga com ela. Então é um gatilho mental da história, tá certo? E isso é muito relevante. E aqui você pode aplicar isso, que é uma experiência de vida nesse quadrante. Você pode desenhar e aí você usa isso nos lugares. Quer ver um exemplo de um gatilho mental de história que você pode usar no bairro? Você chega lá e conhece uma determinada pessoa. Digamos que uma pessoa simples do bairro. Você conhece a Dona Maria.
E aí você chega lá e fala assim, olha, começa a conversar, olha, minha proposta, estou aqui querendo conversar com você, eu quero a confiança de vocês e tal. Ah, e olha, inclusive a Dona Maria, que está aqui com a gente, eu queria falar que aconteceu isso um dia, eu passei aqui, entrei na casa dela, tomei um café com ela, fiz isso, parará, parará, e nesse dia a Maria falou para mim isso me tocou, parará, sabe? O que está acontecendo? Você está demonstrando que você está próximo da comunidade, você está demonstrando que você conhece os problemas locais, você está demonstrando uma série de coisas no seu discurso. E as pessoas, quando você conta uma história, elas vão prestar atenção em você, certo? Então é muito importante que você tenha esse sentimento e você use isso, essa ferramenta desse gatilho mental, para poder ajudar você na sua campanha. Isso vai ser muito eficaz, é uma dica valiosíssima para você. Só que às vezes você não tem ideia do que você pode trabalhar na história. Usa pesquisa. Faça a pesquisa de opinião pública. Mapeie no bairro quais são os problemas e aquilo que aconteceu no passado ali. Entenda a dinâmica para poder chegar lá e falar com propriedade sobre tudo que está acontecendo ali. Aí as pessoas vão te dar muito mais ouvido. Vão perceber que você conhece o que tem ali e o que está acontecendo naquele local. E lembra lá naquilo que eu falei, o maior problema de cada pessoa, qual é? É o problema dela. Se você consegue resolver o problema daquela pessoa, você consegue ter a atenção dela. E se você consegue a atenção dela, você provavelmente vai ganhar o voto dela. Ok? Então vamos lá. Aqui você tem causas. Quais são as causas? E aí o que você preenche aqui nas causas? Vamos lá. Você vai preencher 3 causas, mais informações. Lista 3 causas que você vai defender no mandato. São áreas e bandeiras que você vai concentrar os seus esforços e atuação e são as suas propostas de campanha, as 3 principais. Por que essa causa é importante para a pessoa que mora no território onde você atua? Por que essa causa é importante? Porque você vai resolver o problema dela. Se você conseguir resolver o problema dela, você ganha ela. Se você demonstrar que você está preparado para isso, para poder defender ela lá na tribuna da Câmara, ou se você for candidato a prefeito, que você vai fazer a gestão da cidade para poder minimizar ou resolver o problema dela, ela vai acreditar em você, vai dar um crédito a você e um voto de confiança. Só que você precisa ser sincero e você precisa ter embasamento sobre o que você está falando. Você precisa ter uma equipe qualificada por trás de você e você precisa demonstrar isso. Isso é a prova. Quando você demonstra, é outro gatilho mental. Você usa a prova, você consegue convencer a pessoa. Por exemplo, se você traz o que o Bolsonaro fez, qual foi a prova dele? Foi o posto Ipiranga, lembra disso? Qual foi o gatilho que ele usou da prova? Ele falou que ele ia ter poder, sim, conhecimento para poder cuidar da economia. Aí o que ele fez? Ele pegou e trouxe um economista de renome que era muito conceituado na iniciativa privada e falou, ó, esse cara aqui vai ser o meu economista. E eu acredito, e ele vai falar tudo, vai fazer tudo para poder mudar a economia e a gente sair desse processo de desemprego e de paralisia econômica. E aí ele foi colocando a prova, ele mostrava quem era o cara que ia estar com ele, certo? Então, se você vai fazer um mandato, você tem que mostrar que você tem provas também, certo? Ok? Outro item, por que você é uma pessoa qualificada para trabalhar por essa causa? Você tem que demonstrar conhecimento. Então, mais uma vez, se você não entende nada de economia, você pode assumir isso. Fala, olha, eu não sou um conhecedor de economia, mas eu tenho os conceitos básicos e eu tenho a percepção de escolher uma pessoa certa que vai cuidar dessa pasta para mim. Pronto, acabou, passou e demonstrou confiança. Perfeito? Vamos lá. Aí você tem um outro detalhe aqui, ó. Vamos para o próximo quadrante. Compromisso. Você tem 3 itens de compromisso. O que é o compromisso? Vamos lá. Liste 3 compromissos concretos que você vai cumprir durante o seu mandato. Em geral aqui, pela própria limitação da atuação parlamentar, faz mais sentido se comprometer com a forma, isto é, como você vai operar para fazer as construções políticas, do que o conteúdo, o que você vai fazer. Então, use essa estratégia de como você vai fazer, não o que. Como você vai fazer para melhorar, tá? Se você conseguir ter isso de forma muito clara, e aí, como conseguir isso? Você precisa entender, precisa fazer pesquisa. A pesquisa é, para você, a ferramenta que vai. Por isso que eu falo,
marqueteiro, toda agência chega para você e fala assim, olha, tá bom, nós precisamos fazer isso, o seu planejamento vai ser assim, assim, assado, a gente precisa estar... Mas para poder falar sobre qual é o seu discurso, qual é a sua bandeira, quais são as suas causas, nós precisamos fazer uma pesquisa. Pronto. Tá aí a danada de novo da pesquisa. E isso foi o que eu aprendi nos meus 20 anos. Que para mim ter êxito com qualidade, eu preciso ter informação de qualidade. E eu preciso ter domínio sobre isso. Tá? Por isso que eu falo para você que pesquisa é tão importante. Tá? Eleitorado aqui, né? Vamos falar sobre eleitorado. Descreva aqui 3 eleitorados potenciais do seu nicho. A ideia é que você descreva um eleitor ou eleitora real. Alguém com um nome, sobrenome que você saiba que vai votar em você. E depois generalizar as características dessa pessoa para encontrar tipos de eleitores. Na publicidade, as pessoas chamam isso de persona. Público-alvo, só que a persona é mais específica. Público-alvo é um homem com 25 anos, da religião X e assim por diante, que mora na região tal. Já a persona, ela é mais específica. Então você pega um eleitor que é teu, certo? E aí você consegue definir, olha, o meu tipo de eleitor é esse aqui. E aí você pode desenhar dessa forma, ó. Rodrigo, branco, 26 anos, morador de Pinheiros, é estudante universitário da PUC e cursa administração pública, vai votar em mim porque acredita que eu tenho experiência em gestão pública. Você consegue entender como você precisa conversar com ele. Você sabe que é um estudante, você sabe onde ele vai estar, quais são os gostos dele, qual é a forma de se comunicar com ele. Fica muito mais fácil quando você define a persona. Um outro exemplo é a Flávia, negra, 33 anos, mora na Lapa, é mãe, solo e trabalha em comunicação. Vai votar em mim porque reconhece em mim uma feminista preocupada com a infância. Percebem? Você consegue moldar o discurso para conversar com aquelas pessoas. A pessoa vai entender, vai alinhar a imagem e o seu discurso vai ser mais exato. Tá? Aí você tem umas outras situações aqui que nós não falamos ainda sobre aqui a parte do o que eu tenho que os competidores não têm. Quais são os seus pontos fortes no caso, né? Vamos lá. A busca aqui realmente diferencia sua campanha das demais candidaturas. O que é que traz mais potência à sua candidatura em relação às outras? Então se você aplicar o SWOT, essa resposta vem naturalmente para você. Então você precisa desenhar o SWOT primeiro, vai a campo, faz a pesquisa interna, levanta os seus pontos internos do ambiente interno, vai a campo, pesquisa os seus ambientes externos e aí você senta, traça o seu SWOT e depois você fecha essa planilha, você vai ver como vai ter êxito, tá? De maneira geral, essa ferramenta ela é muito boa e muito eficaz quando você aplica todos esses conceitos. Eu digo para você que se você tiver paciência, se você for uma pessoa que quer fazer um planejamento de uma campanha eficaz, uma campanha que realmente te dê resultado, você precisa sentar e planejar ela, desenhar ela primeiro. Não adianta ir para a rua se você não sabe com quem falar, o que falar. Não adianta. Se as pessoas estão achando o que de você? O que elas acham dos seus adversários? Quem é que realmente apoia a sua ideia, quem não apoia? Se ele não apoia, por que ele não apoia? Se ele gosta de você, por que ele gosta de você? Se ele não gosta, por que ele não gosta? Você tem que ter essas informações na mão. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Se você fizer uma campanha bem estruturada, com pesquisa de opinião pública, usando as ferramentas que eu falei, aplicando esses conceitos que eu estou falando, a probabilidade de êxito da sua campanha é muito grande. Por quê? Porque se você alinhar o seu discurso, a sua imagem, se você tiver informação de qualidade na mão para tomar decisão, se a hora que você estiver falando com a pessoa ela entender que aquilo que você está falando atinge ela no coração e resolve o problema dela, você vai ter êxito na campanha. Se você gostou desse material, o que eu recomendo a você? Eu recomendo a você que solicite ele para a gente aqui na descrição desse vídeo.
Faça um comentário, coloque lá, olha, eu quero receber essa planilha, nós vamos mandar para você. Se você tem amigos que assistem, que vão participar da política, já marquem ele ou encaminhem o link desse vídeo para ele, para que ele também possa fazer uma campanha profissional. Eu convido você a melhorar o trabalho e profissionalizar de uma maneira em que a gente tenha qualidade na política. Só depende da boa vontade e da ação, certo? Faça isso. Eu digo para todo mundo que as pessoas elas têm que ter atitude, é muito importante ter atitude. Se você tiver atitude, você consegue ir longe. Você tem que ter planejamento, e você tem que ter sorte também. Essa variável você não controla, mas se você executar, tiver atitude, fizer um bom planejamento, você vai ter mais chance. Não adianta você contar com a sorte na loteria se você não joga. Tem que ter atitude, você tem que ir lá na lotérica e jogar. Se você tiver um planejamento, em vez de jogar só 6 números, você pensar que se você jogar 12 números, você consegue ter mais chances de ganhar. Isso é planejamento. Aí a sorte é o ingrediente que vem depois. Um abraço a você e até amanhã.